Fala galera, hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes na fotografia, as lentes. Escolher a lente certa faz toda a diferença no resultado final da sua foto. E entender as características de cada uma vai te ajudar a tomar decisões mais precisas. Hoje nós vamos conhecer os tipos de lente, aprender a identificar o malte e entender a diferença entre as lentes manuais e as lentes automáticas. Lente grande angular ou wide angle é uma lente que captura um campo de visão mais amplo, ideal para paisagens e arquitetura, geralmente de 10 a 35 milímetros. Lente objetiva ou prime lens, que é uma lente de distância focal fixa, sem zoom, conhecida pela qualidade de imagem. Pode variar, por exemplo, 35 milímetros, 50 milímetros, 85 milímetros, e normalmente ela gera um desfoque de fundo, um bokeh mais bonito. Teleobjetiva ou telephoto lens, que é a lente usada para fotografar assuntos distantes, como esporte ou vida selvagem. Lente zoom, que é a lente, por exemplo, do seu kit, É uma lente onde tem uma distância focal variável. Pode ser a 18-55, 18-50, 70-200 e assim por diante. E como escolher a lente ideal para você? Tudo vai depender do que você vai fotografar. Por exemplo, você tem um estúdio pequeno e vai fotografar retrato. Você precisa investir em uma lente de 300 milímetros, por exemplo? Obviamente que não, até porque, pela profundidade de campo, você provavelmente nem vai conseguir fotografar aí o seu assunto principal, tá? Por você estar muito próximo a ele e a sua lente ser de 300 milímetros. Então, tudo vai depender do que você quer fotografar. Se você já vai começar, no nicho de esporte, então a 300 milímetros seria o ideal para você. Então, como saber aí qual lente investir? Primeiro, comece com as lentes variáveis, as lentes zoom. Por exemplo, a lente do kit, pode ser uma 18-50, uma 18-55, uma 16-50. Essas lentes, apesar de ser lente do kit, não ter tanta tecnologia, pelo menos você vai conseguir trabalhar em diversas áreas até você aprender o que você gosta mais, no que você quer focar, e aí sim comprar um equipamento, investir em um equipamento específico para aquela área. Se você quer tentar de tudo agora no início, não vale a pena você investir 15 mil numa 70-200, por exemplo, se você de repente vai fotografar aniversário, vai fotografar em estúdio. É uma lente ótima, vai servir para diversas coisas, mas não tem necessidade de você investir agora em diversos equipamentos, tá? Então, a lente você vai adquirir depois que você souber o que você quer, tá? A não ser que você compre algumas lentes coringas, como a 23, a 35, dependendo aí da sua câmera, se ela for full frame ou se ela for APS-C, ok? E agora eu vou ensinar a identificar o malte da lente. Eu vi, lá na aula de tipos de câmera, que algumas pessoas tiveram certa dificuldade aí de saber qual é o malte da sua câmera. Então vamos lá, o malte nada mais é do que o bocal da câmera, tá? Caso alguém tenha ficado com dúvida. E como saber qual é o malte da minha câmera? Se a minha câmera for Sony, ela pode ser A-mount ou E-mount. Se a minha câmera for Nikon, ela pode ser F-mount ou Z-mount. Se a minha câmera for Canon, ela pode ser EF-mount, EF, S-mount e RF-mount. Eu tô aqui agora com a minha câmera na mão para mostrar para vocês. Se você comprou a sua câmera, novinha aí, tanto com lente ou só o corpo, deixou para comprar a lente separadamente, você vai ver que ela vem com essa capinha aqui, tá? Ó, para poder proteger a sua câmera. Você pode encontrar aqui a informação E-mount ou aqui vai estar escrito, ó, E-mount, ok? Então você pode estar encontrando na sua câmera tanto na capinha que vem para proteção, ou ao desencaixar a lente você consegue encontrar a informação do malte da sua câmera aqui, ok? Lente manual versus lente automática. Na lente manual você ajusta o foco girando o anel de foco na lente.
É bom aí para quem gosta, né, de controle total, você tem aí uma precisão maior, porque você que vai escolher onde você quer o foco, né, ali na sua foto. Porém, requer prática. Então, se você ainda não tem domínio total sobre uma lente manual, eu sugiro que, por enquanto, vá treinando em casa, tá? No modo manual, no modo de foco manual. E aí, durante os trabalhos, você começa a fazer uma foto ou outra ali, conforme você vai se sentindo, né, confortável de estar colocando, né, o modo de foco manual. Enquanto isso, vai ali experimentando mesmo o modo de foco automático até que você se sinta seguro. Por quê? Porque isso pode arruinar simplesmente o seu ensaio, o aniversário que você está cobrindo, o evento, né, seja um casamento, uma formatura. Então, se você ainda não tem prática, se você ainda não tem confiança, treine bastante o modo de foco manual até que você consiga, né, tá aí passando para o modo de foco manual durante os trabalhos, ok? E já na lente automática, né, no modo automático, como o próprio nome sugere, ali a câmera que vai detectar tudo para você, tá? Então, se você quer fazer uma coisa mais rápida ou se você ainda não tem prática, ainda não se sente seguro no modo manual, você pode estar utilizando aí o automático. Porém, nem sempre, né, vai ser preciso. Tanto porque às vezes a câmera vai identificar uma coisa que não é o que você quer focar, quanto ali também pode ser que você erre alguma configuração de profundidade de campo e tudo mais. E aí você não consiga estar acertando porque a câmera ela vai focar ali no que ela identificou, ok? Então vamos lá, a gente vai ter lente automática e manual e lente somente manual. Se você ainda, as lentes manuais elas costumam ser mais em conta, tá? Mas se você ainda não tem prática, não comece por ela. A não ser que você não vá começar já entrando no mercado de trabalho, que aí você vai ter mais tempo de aprender e praticar. Tá? Então é necessário falar isso porque às vezes você pode pegar uma lente manual com uma expectativa e aí já fechar um trabalho e de repente na hora se embananar, o que não é legal, tá? Porque se é um ensaio, você tem tempo, você consegue dar um miguezinho, principalmente se for alguma família, alguém também, algum amigo próximo, você consegue ir dando, né, um jeitinho, ir vendo com calma até você conseguir acertar. Agora, se é um evento, você não tem como simplesmente pedir para parar tudo até você se acertar ali com a sua câmera. Então, apesar dela ter, né, um custo muito legal para você investir, se você ainda não tem prática, não começa por ela, tá? Opte aí por uma que tenha modo automático para você ir se inserindo aos poucos no modo de foco manual. E as principais dicas dessa aula sempre confira, né, antes de você comprar, investir em uma lente, qual é o tipo de trabalho que você vai fazer, qual é a milimetragem que você precisa para esse tipo de trabalho. Caso ainda não seja nada específico, já opte aí por uma lente zoom, que vai ser mais variável. Sempre confira antes de comprar o mount correto, tá? Às vezes você vai comprar uma lente que tá escrito que é para Sony, você tem Sony e vai comprar, mas às vezes é uma lente A-mount, a sua é E-mount ou vice-versa. Então sempre confira o mount pra gente não ter aí dores de cabeças futuras, né? Porque a pior coisa que tem é você comprar, né? Fazer um investimento alto, que a gente sabe que lente é um investimento alto, e de repente aí vir errada e ter que devolver, e às vezes fica ali aquela dor de cabeça. Então sempre confira ali o mount da sua lente. E eu espero que você tenha gostado da aula, tenha aprendido, né, os tipos de lente, como saber qual é o mount da sua lente e a diferença entre lente manual e lente, né, automática.